Roma Antiga. Através do véu do tempo, ruínas imponentes e cidades esquecidas sussurram histórias de uma civilização que moldou o mundo. Como uma pequena aldeia se tornou o maior império do mundo antigo? Hoje, você vai conhecer a fascinante história de Roma Antiga. Das margens do rio Tibre até os confins da Europa, África e Ásia, vamos explorar a ascensão e queda de um império, desvendando os mistérios e maravilhas de Roma. Nossa história começa não com o rugido de um império, mas com o murmúrio suave do rio Tibre, serpenteando por uma paisagem verdejante. Este rio, com suas águas tranquilas, testemunhou o nascimento de uma das civilizações mais influentes da história. Aqui, em meio às 7 colinas, uma pequena aldeia começaria sua jornada para se tornar a poderosa Roma. As colinas, que mais tarde se tornariam o coração da cidade, eram um refúgio natural e estratégico. A história da fundação de Roma é envolta em mitos, a mais famosa sendo a história dos gêmeos Rômulo e Remo, abandonados e criados por uma loba. Esta lenda simboliza a força e a resiliência que definiriam Roma. Rômulo, destinado a ser o fundador e primeiro rei de Roma, governou até sua morte, ou talvez assassinato, como muitas vezes acontecia naqueles tempos turbulentos. Sua liderança marcou o início de uma era de expansão e conquista. Sob a influência dos etruscos, um povo poderoso do norte, Roma começou a tomar forma. Os etruscos trouxeram consigo avanços culturais e tecnológicos que seriam fundamentais para o desenvolvimento romano. A monarquia se estabeleceu, com reis governando com a ajuda de um conselho de anciãos, o Senado, que representava a voz dos mais experientes e sábios da sociedade, plantando as sementes do que viria a ser um sistema político complexo e duradouro. Este sistema, com suas raízes profundas, influenciaria governos e sociedades por milênios. Sob o domínio dos reis, a sociedade romana começou a se estruturar. Os patrícios, a elite de nascimento, detinham grande poder, controlando terras e influenciando a política. Os plebeus, a classe social mais baixa, lutavam por seus direitos e por uma voz na sociedade. O rei, com poder quase absoluto, comandava o exército, administrava a justiça e liderava os cultos religiosos. O Senado, composto pelos chefes das famílias patrícias, aconselhava o rei e exercia influência significativa. O descontentamento com a tirania e a opressão cresceu, culminando em uma revolta popular. Em 509 a.C., Tarquínio, o Soberbo, foi deposto, marcando o fim da monarquia romana. Com a expulsão do último rei, Roma embarcou em um experimento político ousado, a República. O poder, em vez de residir nas mãos de um único indivíduo, seria agora dividido entre diferentes instituições e magistrados eleitos. 2 cônsules, eleitos anualmente, comandariam o exército e governariam a cidade. O Senado, agora com poderes ampliados, se tornaria o principal órgão legislativo e consultivo da República. A luta entre patrícios e plebeus por direitos políticos e igualdade social se intensificou, marcando os primeiros séculos da República. Enquanto a República lutava com suas próprias tensões internas, também começou a olhar para fora, expandindo sua influência para além de suas fronteiras. A República Romana, agora uma potência dominante na Península Itálica, voltou seus olhos para o mar Mediterrâneo, entrando em conflito com uma rival formidável, Cartago. As Guerras Púnicas, uma série de 3 guerras brutais, determinariam o destino do Mediterrâneo Ocidental. Aníbal, o brilhante general cartaginês, atravessou os Alpes com seus elefantes de guerra, desafiando a própria República Romana em seu território. Mas Roma, demonstrando a resiliência e a determinação que se tornariam sua marca registrada, resistiu e triunfou. Grécia, Macedônia, Hispânia, todas caíram sob a águia romana,
incorporadas a um império em expansão. Mas a rápida expansão territorial também trouxe novos desafios e tensões que testariam a República até seus limites. A República Romana, outrora um símbolo de estabilidade e prosperidade, se viu dilacerada por crises internas. O que antes era um modelo de governança e ordem, começou a desmoronar sob o peso de suas próprias contradições e desafios. As tensões sociais, agravadas pela desigualdade econômica e pela corrupção política, atingiram um ponto de ebulição. A população, cada vez mais insatisfeita, via-se presa em um ciclo de pobreza e desespero, enquanto os ricos se tornavam mais poderosos. Líderes ambiciosos, como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla, exploraram o caos para ascender ao poder, desencadeando uma série de guerras civis sangrentas que abalaram a República até o seu âmago. Esses conflitos internos enfraqueceram ainda mais a estrutura política e social de Roma. Em meio à turbulência, um novo tipo de líder emergiu, o Triunvirato, uma aliança de 3 homens poderosos que buscavam compartilhar o poder e restaurar a ordem. Essa tentativa de estabilização, no entanto, trouxe seus próprios desafios e conflitos. Júlio César, um general brilhante e político astuto, consolidou seu poder por meio de suas conquistas militares na Gália, tornando-se um herói para o povo e uma ameaça para seus rivais. Sua ascensão foi marcada por estratégias militares inovadoras e uma habilidade política sem igual. Sua morte, às mãos de assassinos no chão do Senado, mergulhou Roma em um novo ciclo de violência e instabilidade. O assassinato de César não apenas eliminou um líder carismático, mas também abriu caminho para novas lutas pelo poder, deixando a República em um estado de incerteza e caos. Das cinzas das guerras civis, um novo capítulo se abriu na história de Roma, o Império. Caio Otávio, sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, emergiu vitorioso de uma luta de poder com Marco Antônio, consolidando seu domínio sobre Roma. Sob o título de Augusto, Otávio inaugurou uma era de paz e prosperidade sem precedentes. Reconhecendo os erros da República tardia, Augusto implementou reformas abrangentes, centralizando o poder e estabilizando as fronteiras do Império. Sob o reinado de Augusto e seus sucessores, Roma experimentou uma era de ouro, conhecida como Pax Romana. O Império se estendeu da Bretanha à Síria, do Reno ao Saara, conectado por uma rede de estradas pavimentadas, um sistema jurídico unificado e uma moeda comum. O Império Romano, que durante séculos parecera invencível, começou a mostrar sinais de fragilidade. A grandiosidade de Roma, com suas conquistas e avanços, estava lentamente se desmoronando. A corrupção, a instabilidade política e a pressão de inimigos externos minaram os alicerces do Império. As ruas que antes eram cheias de vida e comércio, agora estavam repletas de ruínas e decadência. Uma sucessão de imperadores fracos e corruptos, combinada com a crescente influência do exército na política, levou a uma era de instabilidade e declínio. O poder que uma vez unificou o Império, agora estava fragmentado. As fronteiras, antes intransponíveis, começaram a ser pressionadas por tribos germânicas e persas. As defesas que protegiam Roma estavam sendo constantemente testadas e enfraquecidas. A crise do século III d.C. quase destruiu o Império, com guerras civis, invasões bárbaras e colapso econômico. A economia, que antes era próspera, estava em ruínas. Em 476 d.C., Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Este evento marcou o fim de uma era gloriosa. O outrora poderoso Império Romano do Ocidente foi reduzido a um mosaico de reinos germânicos. As cidades que antes eram centros de poder e cultura, agora estavam sob domínio estrangeiro. O Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos,
preservando parte da cultura e tradição romana. Constantinopla tornou-se um farol de civilização e resistência. E assim, o Império Romano, como todas as grandes civilizações, acabou sucumbindo ao peso de sua própria história. Suas legiões, outrora invencíveis, se foram, seus imperadores poderosos, apenas nomes em livros de história. Mas a história de Roma não termina com sua queda. De aquedutos e estradas a sistemas jurídicos e formas de governo, o legado de Roma vive em nossa cultura, política e arquitetura. Inscreva-se para mais conteúdos fascinantes e compartilhe este vídeo.